das tuas palavras. Esclarece e dá entendimento aos simples. Olá, queridos! A paz do Senhor! Bem-vindo ao canal Vida com Cristo. E o nosso segundo tesouro será como estudar a Bíblia Sagrada e a importância de estarmos preparados, manejando bem a palavra do Senhor. Então, assiste até o final, que eu tenho certeza que o que eu vou te falar hoje irá acrescentar um grande tesouro na sua vida e você será abençoado. Você sabe por que é importante estudarmos as Escrituras Sagradas? A Bíblia é a revelação de Deus aos homens e é ela que nos prepara para respondermos à razão que há em nossas esperanças. Faz obreiro aprovado no correto manejo da verdade. Desenvolve a fé do crente, mostra a luz e proporciona o conhecimento. Ela fechada é um simples livro, mas aberta é a boca de Deus falando aos homens. A Bíblia é o único livro no mundo inteiro ao qual o autor se faz presente. E a Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia possui 66 livros e ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nós podemos ver que no Antigo Testamento possui 39 livros e no Novo possui 27 livros. Mas quantos autores escreveram a Bíblia Sagrada? Aproximadamente 40 autores foram inspirados através do Espírito de Deus para escrever as Sagradas Escrituras. Antes de ler a Bíblia, ore e peça que o Espírito Santo lhe ensine. E isso nós podemos ver em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 10, que nos diz assim: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Jesus é o tema central da Bíblia e isso ele mesmo declara lá em Lucas no capítulo 24 e no versículo 44 e em João no capítulo 5 e versículo 39. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia não era tão bonitinha e organizadinha como nós vemos nos dias atuais. A Bíblia era feita de rolos e existiam então os pergaminhos e os papiros. O papiro era uma planta aquática que ela estava em cima dos rios e eles, os egípcios,
tiravam essa planta, cortavam elas em partes e produziam a folha. Eles batiam também com uns pequenos martelinhos e eles prensavam esta folha, né, esta planta, para que pudesse ser feita a folha. Então, era o papiro, né? O papiro é a palavra que se originou o papel da atualidade. Então, pergaminho, ele era feito de pele de carneiro, de ovelha, e ele era levado para curtir, então era feito o pergaminho. E nós podemos ver que a tinta que era usada para escrever nesses pergaminhos e nesses papiros era o pó de carvão. Então eles misturavam o pó de carvão para fazer, né, a tinta. E quem fazia as cópias desses documentos tão importantes que eram as escrituras sagradas eram os escribas. Então eles que faziam as cópias da Bíblia. Então a Bíblia não era assim que nem nós temos agora, organizadinha, bonitinha, né? E nós podemos ver que a palavra Bíblia significa rolo ou livro. Então a palavra Bíblia você vai encontrar apenas uma vez neste livro, que será somente na capa, porque dentro das palavras ela é Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Então você vai ver Bíblia só na capa da sua Bíblia, que será uma vez. Mas por que estudar a Bíblia? Ele é o único manual que o crente deve manejar bem. A Bíblia Sagrada é que nos alimenta a nossa alma. Ela proporciona crescimento espiritual e nutrição espiritual. E nós podemos ver esta palavra em Mateus capítulo 4 e versículo 4, que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. A Bíblia levou mais ou menos aproximadamente 1500 a 1600 anos para ser concluída. A Bíblia é um instrumento que o Espírito Santo usa. Nós podemos ver que o autor da Bíblia é Deus, o intérprete é o Espírito Santo e o tema central é Jesus Cristo. Mas então, como estudar a Bíblia? Primeiro, para estudar a Bíblia, nós devemos amar e conhecer o seu autor, pois é somente o seu autor que poderá explicar. Para que não venhamos ser anões raquíticos, sem crescimento espiritual, né? Então devemos estudar a Bíblia como a palavra de Deus e não como uma literatura. Devemos ver que as riquezas da Bíblia são para os humildes que temem ao Senhor. Então nós devemos estudar a Bíblia com o coração. Nós devemos ler a Bíblia orando e meditando, como Davi e Daniel faziam. Por que as riquezas da Bíblia são para os humildes? Porque nós sabemos que os galhos mais carregados de frutos são aqueles galhos que mais se abaixam. Todos nós somos alunos, pois quem nos ensina a palavra de Deus e as Escrituras sagradas é o Espírito Santo. É Ele que nos revela o que Deus quer falar aos nossos corações. E nós podemos ver que o Espírito Santo que nos revela os tesouros escondidos da palavra. E os livros da Bíblia são sintetizados em preparação, todo o Antigo Testamento.
Manifestação, a vida de Jesus. Explanação, são as epístolas. E a consumação, o livro de Apocalipse. A inspiração divina da Bíblia. Nós sabemos que foi a influência sobrenatural do Espírito de Deus veio como um sopro sobre aqueles escritores ao qual eram pessoas normais, comuns como nós. E nós sabemos que eles viviam em lugares distantes e que um não conhecia o outro. Então eles foram instruídos e através do Espírito Santo de Deus e a influência do Espírito Santo de Deus é que eles escreveram, os autores escreveram a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a influência da Bíblia é muito grande. Nós sabemos que este livro é o livro mais vendido do mundo inteiro. A Bíblia é nova e ela é inesgotável. O tempo não afeta a Bíblia. A Bíblia, ela está sempre atualizada, apesar dos séculos passados e de todos esses tempos ao qual ela foi escrita, nunca houve mudança na palavra de Deus. Ela permanece igual até nos dias atuais. A Bíblia Sagrada é o único livro que pode transformar o caráter humano. Ela, através da sua influência, abençoa e transforma muitas vidas ao longo do tempo. A Bíblia, ela é superior a qualquer outro livro, pois ela fala somente a verdade e a Bíblia contém apenas a verdade, só a verdade. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho e alimento para a nossa alma. Lá em 1 João capítulo 1 e versículo 7 nos diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Andar na luz é alimentar a nossa vida com a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma semente à procura de um terreno fértil para dar frutos, produzir e para crescer muitos frutos. E é nosso dever, como cristãos, levar esta semente para que possamos ser testemunhas de Cristo nesta terra, anunciando a sua palavra para todas as pessoas, sendo fiéis ao chamado que Ele nos deu para pregar a sua palavra. E a palavra do Senhor nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Comece hoje mesmo a ler a Bíblia Sagrada. Comece lendo um capítulo ao dia. Também tenha na sua mão um caderninho de anotações para que você possa pegar as palavras-chave ou as palavras mais importantes ao qual você não entende o significado. Então, você deve também ter um dicionário bíblico para lhe ajudar, que através dessas palavras você possa ver o significado de cada uma delas. Existem algumas Bíblias, eu tenho esta aqui, que ela possui também dicionário bíblico, que irá te ajudar também. Tenha sempre em mãos livros de apoio para que você possa também usar para ver as concordâncias e para que você aprenda cada vez mais da palavra de Deus. Então, antes de você abrir a sua Bíblia, peça que o Espírito Santo te revele. Com os olhos espirituais você possa então entender e interpretar as colocações das palavras que existem na palavra de Deus. Não esqueça que
quando você terminar de ler a palavra de Deus, você deve agradecer a Deus pela palavra. E também observe as partes mais importantes, analise não o versículo sozinho, separado, mas faça a leitura de um capítulo inteiro para que você possa entender. Então, use sempre o seu dicionário, o seu caderninho de apoio, que você vai estar bem preparado para manejar este livro tão sagrado que é a palavra de Deus e é de extrema importância na sua vida. A palavra de Deus é como uma bússola para o crente, é ela que direciona o crente no caminho. E a palavra de Deus, ela é tão especial e ela nos mostra como devemos seguir e nos dá resposta para todas as áreas da nossa vida. Então ela pode falar com você todas as dúvidas que você tem em relação a todos os assuntos, em todas as áreas da sua vida, ela pode sim te responder. O cristão deve ter a dedicação ao ensino, a aptidão para o ensino, e ele também deve ter o amor pela leitura das palavras de Deus. Ele também deve ter amor incondicional por Cristo. Então, queridos, esta foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. E se você gostou, deixe o seu like aqui, o seu comentário, que eu estarei respondendo com muito carinho. E não perca o terceiro tesouro que vem por aí. Fiquem todos com Deus.